Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema delicado, mas incrivelmente real na vida de muitas pessoas. A herança. Deveria ser um legado de amor, uma continuação da história familiar, mas para muitos, torna-se o campo de batalha que destrói laços que pareciam inquebráveis. Vamos explorar algumas histórias reais. Nomes e detalhes foram alterados para proteger a privacidade e extrair lições valiosas. Imaginem uma casa, não uma mansão, mas uma casa cheia de memórias. Um jardim onde gerações correram, uma cozinha que cheirava a bolo de fubá todos os domingos. Essa era a casa da Dona Helena. Quando ela se foi, deixou a casa para os seus 3 filhos. O mais velho, Ricardo, um homem prático que já tinha a sua vida estabelecida. A do meio, Sofia, uma artista sonhadora que vivia com dificuldades financeiras. E o mais novo, Lucas, que sempre se sentiu um pouco à sombra dos irmãos. No testamento, Dona Helena simplesmente deixou a casa para ser dividida igualmente. Simples, certo? Errado. Ricardo, pensando na lógica, queria vender a casa imediatamente. Era um ativo parado, ele argumentava. O dinheiro seria mais útil para todos. Sofia ficou horrorizada. Vender? Esta casa é a nossa infância, pai e mãe estão em cada parede. Ela queria transformar a casa num espaço cultural, um ateliê, um lugar para manter viva a memória dos pais. Lucas, por sua vez, sentia-se pressionado. Ele concordava com a praticidade de Ricardo, mas o seu coração doía ao pensar em estranhos a morar na casa onde ele deu os seus primeiros passos. A primeira reunião familiar começou com abraços e terminou com portas a bater. Ricardo acusou Sofia de ser sentimental e irresponsável financeiramente. Sofia acusou Ricardo de ser frio e de só pensar em dinheiro. Lucas, no meio, tentava apaziguar, mas as suas palavras perdiam-se no meio dos gritos. As conversas que antes eram sobre planos para o Natal, agora eram mediadas por advogados. E-mails frios substituíram as chamadas telefônicas calorosas. O que aconteceu aqui? Faltou comunicação. Dona Helena, na sua tentativa de ser justa, não deixou instruções claras sobre o seu desejo para a propriedade. Ela presumiu que os filhos se entenderiam, que o amor que os unia seria suficiente. Mas o luto, as diferentes necessidades financeiras e as personalidades distintas criaram a tempestade perfeita. A casa, o símbolo da união, tornou-se o epicentro da discórdia. A disputa arrastou-se por anos nos tribunais, consumindo não só o valor do imóvel em custas judiciais, mas também cada pingo de afeto que restava entre eles. Essa história ensina-nos a primeira grande lição. O planeamento é um ato de amor. Conversar abertamente sobre o testamento e os desejos não é agorar a morte, é cuidar do futuro daqueles que ficam. É evitar que um bem material se torne mais importante do que as relações. Se você está a pensar no seu legado, fale com a sua família. Explique as suas decisões. Um documento bem elaborado, talvez até com um mediador familiar, pode ser o maior presente que você deixa. Agora, vamos para outra história, a do Sr. Antônio, um empresário bem-sucedido que construiu um pequeno império do zero. Ele tinha 2 filhos, Pedro e Tiago. Pedro trabalhou ao lado do pai desde a adolescência, aprendendo cada detalhe do negócio. Tiago, por outro lado, seguiu a sua paixão pela medicina e tornou-se um cirurgião de renome noutra cidade. Sr. Antônio sempre disse que a empresa ficaria para Pedro, que dedicou a sua vida a ela, e que Tiago receberia outros bens de valor equivalente. Parecia justo. Mas quando o testamento foi lido, a realidade foi um choque. Por um tecnicismo legal mal orientado, a divisão não saiu como planeado, e Tiago acabou com uma participação societária significativa na empresa que ele não sabia como gerir, e francamente não queria. Pedro sentiu-se traído. Anos de suor e sacrifício, e agora ele tinha que partilhar o controle com um irmão que mal pisava na fábrica. Tiago, por sua vez, sentia-se sobrecarregado. Ele não queria vender a sua parte e magoar o irmão, mas também não queria se envolver em algo que não entendia. As decisões da empresa ficaram paralisadas. A desconfiança cresceu. Pedro via cada pergunta de Tiago como uma intromissão. Tiago via cada decisão de Pedro como uma tentativa de o excluir. A empresa, que era o orgulho do Sr. Antônio, começou a sofrer. Funcionários leais sentiram a tensão na gestão e começaram a sair. A lição aqui é sobre a importância da clareza e da assessoria profissional. Não basta ter boas intenções. Um testamento é um documento legal complexo. Um erro, uma ambiguidade, pode desfazer décadas de trabalho e harmonia.
O Sr. Antônio deveria ter procurado advogados especializados em sucessão empresarial para garantir que a sua vontade fosse executada exatamente como ele imaginou, protegendo tanto o negócio quanto a relação dos seus filhos. O que essas histórias têm em comum? Elas mostram que a herança não é apenas sobre dinheiro ou propriedades. É sobre emoções não resolvidas, sobre expectativas, sobre justiça e, acima de tudo, sobre comunicação. Muitas vezes a briga não é pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representa. Reconhecimento, amor, validação. O pai amava-o mais porque lhe deixou isto. A mãe sempre me viu como o menos capaz, por isso me deixou com menos. Então, o que podemos aprender e aplicar? Primeiro, se você está a planear a sua herança, seja o mais claro e transparente possível. Converse com a sua família. Escreva uma carta, grave um vídeo explicando as suas razões. Isso pode desarmar conflitos antes mesmo que eles comecem. Segundo, procure sempre aconselhamento profissional qualificado. Advogados, consultores financeiros, mediadores. Eles são ferramentas essenciais para garantir que a sua vontade seja cumprida. E para aqueles que estão a passar por um processo de inventário agora, a minha dica é: respirem fundo. Lembrem-se que a pessoa que partiu amava todos vocês. Tentem separar o processo legal das vossas emoções e da vossa história familiar. Procurem a mediação. Muitas vezes uma conversa honesta, facilitada por um terceiro neutro, pode fazer milagres. Pode valer a pena abrir mão de um pouco no campo material para preservar o bem mais precioso que vocês têm: a vossa família. Porque no fim do dia, nenhuma casa, nenhuma quantia de dinheiro vale a perda de um irmão, de um pai, de um filho. O verdadeiro legado não é o que se deixa para as pessoas, mas o que se deixa nelas. Espero que estas histórias e reflexões tenham sido úteis. Este é um assunto difícil, mas necessário. Se você já passou por algo parecido ou tem alguma lição para partilhar, por favor, deixe o seu comentário abaixo. As vossas histórias podem ajudar outras pessoas a navegar por estas águas turbulentas. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdos como este, não se esqueçam de deixar o vosso like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.